Bom dia, vamos então. Vou repetir a aula 3 que dei ontem, porque aparentemente estava mal enquadrado e havia coisas que não se viam. Espero que desta vez corra tudo bem. Como eu disse, a aula vai ser sobre vetores, ou aliás, listas, uma estrutura de dados que não vimos ainda, e depois a sua aplicação, em particular numa nova instrução que também ainda não vimos em Python, que é a instrução for, que permite fazer vários ciclos, repetir várias vezes o mesmo tipo de instruções. Vocês têm os slides na página, por isso é a aula 3. De qualquer maneira, eu, para fazer a aula um pouco mais dinâmica, em vez de utilizar os slides, vou fazer fundamentalmente a partir do Spider e vamos começar então com o Spider. Ok. Bom, como vos disse, vamos fazer uma aula fundamentalmente sobre listas e, por conseguinte, vamos começar por definir uma lista como sendo apenas uma sequência de dados de qualquer tipo. Pode ser um inteiro, pode ser um real e pode ser também uma string. Okay? Será uma lista. E esta lista tem várias propriedades, mas pode representar o que nós quisermos, mas o que nos interessa agora neste momento é ver, uma vez definida uma lista, o que é que se faz, o que é que se pode fazer com ela. Bom, a primeira coisa que se pode fazer com ela, obviamente, é criar uma variável, vou chamar aqui a variável x, que toma o valor dessa lista. Por conseguinte, as variáveis, neste momento, além de tomarem aqueles valores simples que já tomavam antes, nomeadamente números, podem tomar agora valores complexos, com estruturas de dados do tipo lista. Bom, o que é que se pode fazer com listas? Bom, lista, se vocês quiserem, do ponto de vista da matemática, é parecido com um vetor. O que se pode fazer com as listas é um pouco o que se pode fazer com vetores. Isto é, pode acrescentar números, os vetores podem crescer, existe o vetor vazio. Okay? Nós podemos criar uma lista vazia. Essas listas podem crescer, ou diminuir, ou ser alteradas. Concretamente, em relação à lista Y, não tem lá nada, mas em relação à lista X, eu posso querer alterar um determinado número dessa lista. Por exemplo, quero alterar o primeiro número. O que é que eu devo fazer? Ou quero avaliar, verificar qual é o valor do primeiro número. O que é que eu devo fazer? Devo aceder aos elementos da lista, ou posso aceder aos elementos da lista, através do seu índice. Okay? Conseguinte, eu posso fazer x1 e o que eu verifico é que o índice 1 corresponde não ao primeiro elemento da lista, mas ao segundo. Isto porque em Python todas as listas, ou todas as listas, começam com o índice 1, o índice 0. Por conseguinte, se eu quiser ver o primeiro elemento da lista, eu tenho que aceder ao elemento x0. Bom, uma vez chegado a este ponto, o que é que nós podemos fazer agora com as listas? Além de ler os elementos das listas, eu posso alterar os elementos das listas com uma instrução normal de atribuição. Por exemplo, posso dizer que o x1, ou x1, afinal não é 29,5, mas pode ser, por exemplo, 24,2. E neste momento, se eu verificar o que é que a lista x é, eu tenho uma lista que é igual à anterior, só que o segundo elemento, ou seja, o elemento de índice 1, foi alterado para o valor que eu dei. Bom, o que é que se pode fazer mais sobre estas listas? Além de alterar os valores, aceder aos valores, eu posso acrescentar elementos a uma lista. Como é que eu acrescento os elementos a uma lista? Bom, aqui tenho que usar as propriedades das listas, que são objetos complexos, e por conseguinte posso usar os métodos que são conhecidos ou que são pré-definidos em Python para as listas. Em particular, se eu quiser acrescentar um elemento a uma lista, tenho que usar o método append. Okay? E o método append permite, por isso simplesmente, acrescentar um elemento ao fim da lista. Okay? Se eu acrescentar 21.9, okay? A minha lista fica com estes elementos, ou seja, fica com um elemento mais. Bom, há um outro método também que é muito utilizado, que é o método
o método de saber, concretamente, quantos elementos é que uma lista tem. Bom, este método também pode ser usado com a notação de métodos de lista, ou seja, com o nome da lista, ponto, o método. Neste caso, o método é underscore, underscore, len, underscore, underscore. Okay? É uma sintaxe estranha, okay? Mas dá, de facto, o comprimento da lista. Mas como este método é tão utilizado não só em listas como outras estruturas, existe uma função que faz exatamente a mesma coisa, que é o len, que também dá o elemento da lista ou de outras estruturas, como iremos ver. Por conseguinte, mais prático é usar este len. Se quiserem saber todos os métodos que podem ser utilizados, podem fazer simplesmente dir da lista X, okay? E aparecem aqui todas as operações, ou todos os métodos que são possíveis com uma lista. Existe aqui o método len, que vimos há bocado, que está aqui, mas os métodos mais interessantes são estes aqui. Já vimos o append, que acrescenta o elemento a uma lista, mas podemos fazer vários. Podemos fazer, por exemplo, o clear. Okay? O que é que faz o clear? X.clear. A partir desse momento, o X passou a ser uma lista vazia, ou seja, apagou os elementos todos da lista. Bom, vamos fazer então aqui algumas outras instruções. Vamos usar primeiro uma lista para ver os outros métodos. Eu vou usar aqui uma lista com valores que podem ser considerados valores de temperaturas. Já iremos ver por aqui. 3.4, 25. Agora fez um bocado mais. Aqui enganei. Okay? Acrescentei A, B, C, D. Ok? E vamos ver então o conjunto de métodos que pode ser usado numa lista com este exemplo. Bom, isto é o princípio das temperaturas. É um vetor com números. Tem aqui uma string estranha. Eu posso lhe acrescentar um número, okay? Com o método append. Um número ou qualquer outra coisa, mas vamos acrescentar um número. 20.7. A minha lista de T neste momento tem estes números todos, okay? Mais este elemento estranho. Mas também posso ter uma nova lista. Pode ser uma lista, posso criar uma nova lista com mais uns valores esquisitos. Já lá, vamos ver porquê. Mais um elemento estranho, também já iremos ver para quê. 19.8 e 23. Okay? Para que é que eu fiz esta lista? Porque, além de acrescentar elementos a uma lista, com o método append, o Python permite acrescentar uma lista a outra lista. Por conseguinte, eu posso dizer simplesmente que o T vai ser estendido, extend, com a lista de Z. Okay? Ao fazer isto, acrescentei aos elementos de T todos os elementos de Z. Ficou uma lista com este aspecto. Bom, listas podem ser acrescentadas ou uma a um ou várias ao mesmo tempo. Ou seja, acrescentar duas listas. Também podem ser reduzidas. Como é que se pode eliminar elementos de uma lista? Bom, pode ser eliminado por duas maneiras. Uma, se nós soubermos o valor do elemento, podemos fazer o chamado remove, o método remove, e com este método remove nós podemos remover um elemento do qual saibamos o valor. Okay? A partir de agora, esse elemento deixou de aparecer. Se houver várias ocorrências desse elemento, é a primeira que é eliminada. Por isso teremos que fazer esta operação várias vezes. Uma outra maneira de eliminar elementos é através do seu índice. Ou seja, o índice neste caso será 0, 1, 2, 3, aliás, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui este 4 não devia estar aqui, mas neste momento, aliás, posso remover o 4. Posso remover este 4 que não está aqui a fazer nada.
Reparem que letras grandes e letras pequenas não é a mesma coisa. Temos que dar a letra como deve ser, neste caso maiúsculas. Ok, temos agora o T, 4, 5, 6, 7. Ok, tem aqui um e o T que ainda não tem. E por conseguinte, em vez de remover o valor, eu vou simplesmente pegar no índice dele, 0, 1, 2, 3, 4, 5, e vou eliminá-lo com a instrução POP, okay? Em que dou o índice do elemento que quero eliminar. Okay? O que é que esta instrução POP faz? Não só retorna o elemento que é eliminado, mas também elimina de facto o elemento. Como podem ver aqui, temos aqui neste momento uma lista com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números. Bom, eu falei-vos dos índices e falei dos índices a começar no zero, mas na realidade os índices podem ser um pouco mais elaborados. Ou seja, nós podemos começar a indicar um índice qualquer desde 0 até ao comprimento menos 1, ou seja, neste caso, o quinto, posso ir até ao sexto, será o último neste caso, mas não posso ir além disso. Ou seja, se eu fizer o sétimo, que não existe, só existem 7, por isso não existe o oitavo, ok? A resposta que eu tenho é que tentei ir além do índice. Por vezes, o índice é mais útil começar a partir do fim, okay? E os índices também posso representar números negativos, okay? E com o menos 1 será o último, okay? Tal como o menos 2 será o penúltimo, menos 3, etc. Por isso eu posso ir até o t, neste caso, menos 7. Porque há 7 números. Há 7 elementos no vetor, ou na lista. Por conseguinte, posso dar sempre um índice entre 0 e n menos 1, ou então entre menos 1 e menos n. São estes os índices aceitáveis para um vetor. Obviamente, se eu não souber o tamanho do vetor, posso sempre calculá-lo, ou posso sempre obtê-lo através da instrução len, que neste momento tem, indica que o vetor neste momento tem 7 elementos. Bom, existe ainda uma maneira interessante de se fazer, de obter sublistas. Como é que eu obtenho uma sublista de uma lista? Através de chamadas fatias. Okay? Vou fatiar uma lista. E, por conseguinte, posso dizer que a lista TU é a lista com os primeiros elementos, com os elementos, por exemplo, os primeiros 3 elementos. O que é que eu devo dizer? Devo dizer que ela começa no primeiro, okay? E vai até ao terceiro, ou seja, o 3 já não conta, ou seja, 0, 1, 2, 3, e aqui neste caso 0, 1, 2, 3, ele só vai até, o 3 já não conta, por isso ele vai até o terceiro, primeiro, segundo e terceiro. Tem que se habituar ao facto de se contar a partir do 0, e neste momento o que eu verifico é que o U são estes primeiros 3 elementos da lista T. Portanto, posso pôr outros elementos, posso não começar no início, ou seja, posso começar, por exemplo, no terceiro, aliás, no 3, okay? E ir até um número muito alto. Okay? O que é que faz neste caso? Reparem, ele não tem 45 elementos, mas mesmo assim ele não se atrapalha, ele simplesmente vai até onde pode. Okay? Ou seja, começa no 3, ou seja, 0, 1, 2, 3, começa em 20,7 e vai por aí adiante até acabar a lista. Obviamente, se eu fizer uma seleção de elementos que não existem, por exemplo, entre o 45 e o 48, nenhum deles existe, o que vai acontecer é que eu retorno uma lista vazia, por isso não existe nenhum elemento que comece, nenhuma sublista de U, de T, que comece no elemento 45, porque a lista não tem 45 elementos. Bom, podemos ainda fazer sublistas, e por isso é que o nome se chama slice, em vez de ter elementos contíguos. Aliás, podemos fazer a lista também andar para trás. Ou seja, podemos começar com as listas, em vez de ser para a frente, andar para trás. Mas primeiro
além dos elementos de uma lista com elementos contíguos, ou uma sublista com elementos contíguos, eu posso querer fazer uma sublista em que os elementos, em vez de serem contíguos, por isso de 0 até 7, okay, até 8, depois estão 8, eu posso dizer que quero de 2 em 2. E com este terceiro valor aqui, nesta notação, o que o sistema faz, o que o Python faz, é dizer que vai pegar no 0, okay? O terceiro elemento é o chamado passo, acrescenta 2, agora sabemos o que é que tem o t, por isso apanha o primeiro, apanha o terceiro, o quinto e o sétimo, ou seja, vai dando passos de 2 em 2. Okay? Bom, quem diz passos de 2 em 2 também pode dizer, pode andar para trás também, ou seja, eu posso dizer que quero começar no 8, quero ir até o 0, e quero, aliás, o 8 não posso, enfim, ele tem o sétimo, aliás, tem o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tem o sexto, quero ir até todos, não põe cá nada, e quero dar o passo menos 1. O que é que isto faz? Se der o passo menos 1, quer dizer que ele anda para trás. Por conseguinte, o que ele retorna é a lista desde o princípio até ao fim, aliás, do fim até ao princípio, exatamente por ordem inversa, porque o passo é menos 1 e por isso está a andar sempre para trás. Reparem que eu, aqui neste caso eu não pus aqui nada no início, tal como quando vou para a frente posso dizer que quero ir todos até à lista 5, mas de 3 em 3, 7 para serem mais. Não preciso pôr todos os valores. Por omissão, o primeiro vale 0 e, por conseguinte, é o primeiro. Depois passo 3 passos dá 20,7. Depois daria 3 passos, mas já não. Já cá não tenho nada. Por conseguinte, existe esta notação de fatias, ou ranges, que me permite obter sublistas a partir de listas existentes. Alguns pontos adicionais agora que podemos ver. Há outros métodos que nós não vimos. Um método, por exemplo, é utilizar inverter uma lista. Ou seja, eu tenho aqui a lista T. Aliás, um método que posso usar neste momento é usar uma cópia da lista T. Okay? A partir deste momento tenho uma lista T. Opa, o que é que eu fiz ao T? Tinha aqui o T que... fiz ao contrário. Bem, quero que o T seja este valor, que era o que eu tinha inicialmente. Tenho a lista T, como tinha há bocado, desculpa a interrupção, e agora posso dizer que a lista U é uma cópia da lista T. E posso dizer ainda que a lista V é igual à lista U. Okay? Neste momento tenho 3 listas que são iguais. A lista T, a lista U e a lista V. O que é que eu queria aqui dizer de importante? Nós temos, o Python trabalha com elementos complexos, ou com dados complexos, através de objetos. Ou seja, dados complexos são objetos, aliás, os números também são objetos, e o que acontece é que, quando nós trabalhamos com objetos, o Python tem uma referência para um objeto. Por conseguinte, quando eu chamo um elemento da lista U, ele vai ver a referência da U e vai ver qual é o objeto, neste caso, o elemento do índice com essa referência. Bom, mas reparem que eu aqui criei o U como sendo uma cópia do T e o V como sendo o U. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que, se eu alterar o U, por exemplo, se eu disser que o U1 passa a ser 0, o U, naturalmente, é obtido, é alterado, passa a ter 0, mas o T não é alterado. O que acontece, no entanto, ao V? Bom, o V foi definido como sendo o mesmo objeto que o U. Esta igualdade aqui
corresponde a dizer que o objeto V é o mesmo objeto do objeto U. Enquanto que o objeto U é uma cópia do T na altura em que foi feita. Por isso é um objeto distinto. Isto quer dizer que se o U modifica, o V também modifica. Okay? Consequentemente, é importante perceber que objetos, ou estruturas complexas, são representadas internamente por objetos e a igualdade que é feita entre objetos não cria um novo objeto igual ao objeto anterior, cria sim uma nova referência ao mesmo objeto. Todas as alterações de um objeto são feitas automaticamente na outra. No caso das listas, se nós quisermos fazer uma cópia do objeto, mas depois trabalhar independentemente com os dois objetos, temos que usar este método da cópia, que é um dos métodos que nós ainda não tínhamos visto. Bom, e depois também existem mais um ou outro método que nós não vimos. Por exemplo, eu posso querer ordenar um objeto, uma lista. Por exemplo, eu quero ordenar o U. Okay? Se eu ordenar o U, se eu quiser ordenar o U, basta usar o método sort e neste momento o U vem ordenado pela ordem que aqui está. Aliás, tal como o V. Neste momento, como o U e o V são o mesmo, ele aparece da mesma maneira. Mas posso, além de ordenar, posso, por exemplo, inverter. Escrevê-lo pela ordem inversa. Como, por exemplo, fazendo o V, reverse. Ok. Neste momento o V está difícil. Está invertido, ou seja, em vez de ser 0, 19, 20, etc., é ao contrário. Por isso, vimos aqui, penso que a maior parte dos índices que interessavam, a maior parte dos métodos que interessavam sobre listas, vimos também a noção de slice, e por isso temos aqui uma ideia deste tipo de estrutura de dados, que é a lista, e em particular, no caso em que usamos apenas números, temos aqui um vetor. Existe uma outra maneira de representar estas sequências de números, que é através da noção de tuplo. Okay? O que é um tuplo? É uma coisa muito parecida com uma lista, só que tem duas diferenças fundamentais. Primeiro, do ponto de vista da notação, um tuplo é se quiserem, um conjunto de números ou de letras, de dados simples, pode ser qualquer coisa. Como há bocado, pode ser um conjunto de números inteiros, números reais ou strings, mas tem uma diferença fundamental sobre as listas. Os tuplos não podem ser alterados. Okay? Eu posso ver o que é que eles lá têm, posso saber qual é o primeiro elemento de um tuplo, mas não o posso alterar. Ou seja, não posso dizer que o x0 agora passa para 45, ele por isso simplesmente não me deixa fazer isto. Tuplo, objeto, o objeto tuplo não permite atribuições. Se não posso alterá-lo, também não posso invertê-lo, não posso fazer nada das operações que faço com listas. Por isso, a diferença entre lista e tuplo é que, tecnicamente, um tuplo é um objeto não alterável, immutable, enquanto que uma lista é um objeto alterável, mutable. Enfim, isto é um detalhe, já não vos interessa muito, mas ficam a saber, digamos, essas características dos tuplos e das listas. Bom, vista agora esta estrutura de dados nova, que é a lista, podemos ver então o que é que se pode fazer com ela, ou fazer um conjunto de programas que utilizam esta estrutura para utilizar essa estrutura. Bom, o primeiro que vamos fazer é que, já que temos aqui uma temperatura, um vetor T, que eu aqui estou a atribuir como sendo um vetor de temperaturas, eu vou querer definir uma operação, que é fazer a soma de todos os elementos do vetor. Okay? Como é que se faz a soma de todos os elementos do vetor? Bom, aqui eu vou voltar aos slides para você que tem aqui uma definição mais interessante. Okay? Esta parte já vimos. Temos as sequências. Temos aqui um ciclo for.
em particular, o que é que nos interessa fazer do ponto de vista de somatórios. Okay? Por isso, fazer um somatório um somatório de um vetor é somar todos os elementos V0, V1, Vn-1, desde o i igual a 0, que é o primeiro, até, ou neste caso até o último, n-1, assumindo que o vetor tem n elementos. Bom, esta maneira de fazer uma soma tem um problema. É que a soma tem um número variável de parcelas. O número de parcelas depende do número de elementos do vetor. Bom, para nós fazermos uma instrução que seja genérica, que dê para qualquer número de elementos, eu não posso usar este tipo de operação. O que posso é fazer, em vez de fazer uma soma com n elementos, posso fazer n somas. Okay? Começando com 0 e indo acrescentando os elementos à medida que eles vão aparecendo. Ou seja, inicialmente a soma será 0. Num primeiro passo, a soma será o anterior, que será 0 mais este V0. Numa segunda operação, a soma vai ser o que já lá tinha, que era o V0, e soma-lhe V1. E por isso, neste momento, tenho V0 mais V1. Num terceiro passo, a soma é o que lá tem, que é V0 mais V1 mais o V2, e por aí adiante até chegar ao fim. Por isso, no fundo, o que eu faço é substituir uma soma de n parcelas por n somas que são muito idênticas. A única coisa que altera é a segunda parcela. E por conseguinte, se eu quero fazer muitas vezes a mesma operação, é para isso, pelo menos é para isso, é uma das utilidades da nova instrução, que é a instrução for. Okay? O que é a instrução for? Bom, do ponto de vista sintático, tem esta forma. For uma determinada variável, num conjunto de variáveis, por exemplo, numa sequência, e faz um conjunto de instruções. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que a variável vai tomar o primeiro valor da sequência e faz esse conjunto de instruções. A seguir, o variável toma o segundo valor da sequência e repete as instruções e por aí adiante. Bom, acho que isto é mais ou menos intuitivo, por isso podemos passar novamente para o Spider e voltar ao problema que tínhamos inicialmente, que é como é que vamos fazer o somatório. Bom, para isso vamos fazer uma função, que vamos chamar somatório, ao qual atribuímos um vetor, okay? E por isso o objetivo desta função retorna a soma dos elementos do vetor V. Aqui vou chamar vetor porque, obviamente, isto é uma lista, mas vou partir do princípio que quem dá esta lista garante que a lista é a lista de elementos numéricos, porque não faz sentido somar strings. Bom, então o que é que eu tenho que fazer? Se lembrarem, eu tenho que começar com a soma a ser 0 e agora tenho que repetir várias vezes a mesma coisa. Tenho que fazer soma igual a soma mais V0. Teria que fazer isto várias vezes, tantas vezes quanto tiver aqui estes elementos. Bom, desculpa, mais uma vez mesmo. Por isso, se eu quero fazer isto várias vezes, o que eu tenho que fazer é dizer que quero fazer a soma em que, para todos os elementos do vetor V, V0, V1, V2, V3, vou fazer esta operação. E por isso basta-me colocar para V in V grande, okay? Para todos os valores do V, o que eu vou fazer é a soma igual a soma mais V. Mais V, desculpa. V pequeno. Atenção, V pequeno é o elemento, V grande é o grande. No fim, simplesmente retorno a soma. Ok? Desculpa, estou com bigado. Bom, como não quero que esta parte apareça, eu vou manter isto, porque ainda me vai ser útil daqui a bocado. É um comentário, por isso, tudo que seja três aspas, até às próximas 3 aspas, é um comentário
e o Python não vai usar isto. Bom, para testar o somatório, vou guardar este programa como sendo aula 3. Está aqui. Posso fechá-la, mas deve estar aqui a aula 3 na minha memória de trabalho. Okay? É esta que eu aqui fiz. Executo a aula 3 e agora posso fazer o somatório de V. De T, aliás. Okay? São 20 vezes 7, deve andar à volta de 140. Enfim, não fiz as contas, mas deve ser qualquer coisa parecida com isto. Já agora reparem que há aqui um número inesperado, 0,00002. Isto porquê? Porque alguns destes números fracionários não têm dízima finita na base 2 e por isso são representados com um número infinito de casas. Como o computador não pode representar um número infinito de casas, trunca a representação da altura e por isso faz uns pequenos erros, normalmente lá para a 15ª casa decimal. Okay? Para verificar o que está a acontecer, eu posso também fazer o print da soma. Esta instrução não faz nada propriamente dito, a única coisa que faz é mostra o estado da soma à medida que a soma vai sendo feita. E por isso, neste caso, ele vai vendo que inicialmente começa por ser 21,5, depois soma-lhe 23, dá 44,5, depois soma-lhe 25, dá 69,5, por aí adiante. Quando chega aqui ao 20,7, começa a ter estas aproximações que não... Aliás, o 20,7 ainda dá, mas o 22,1 é que já começa a dar aproximações. Bom, estes são detalhes, esta parte numérica de detalhes. Vamos voltar então ao somatório. Bom, já agora, como exercício, okay, nós podemos fazer uma coisa muito semelhante, okay, que é definir um produtório. Okay. O que é definir um produtório? É o produto dos elementos. A operação é muito semelhante, ok? Obviamente, o que eu tenho que fazer aqui, atenção aqui à indentação, que se eu faço isto mal, ele não gosta. Ok? Obviamente não vamos chamar soma, vamos chamar prod, produto, mas enfim, o nome é indiferente, podia ser soma a mesma. Vou mostrar o prod e no fim, como há bocado, vou retornar o prod. O que é que falta fazer aqui? Bom, falta dizer como é que eu começo este produto, porque a primeira vez que usar esta instrução, este prod não tem nenhum valor. Isto é um vezes, aliás, isto é um produto. Bom, o que é que eu tenho que fazer então neste caso? Tenho que começar com um elemento que, quando for multiplicado pelo primeiro elemento, dê o primeiro elemento. Tal como fiz aqui, o soma. Eu escolhi o número 0, porque somando 0 ao primeiro elemento, ficou o primeiro elemento. Ou seja, quando faço uma operação deste tipo, o que eu tenho que garantir, uma operação mais ou vezes, eu tenho que garantir é que o elemento inicial, ou o valor inicial, é o chamado elemento neutro dessa operação. Neste caso, concretamente, o elemento neutro da multiplicação é o 1, e por conseguinte é com 1 que eu devo começar para que, quando multiplicar pelo primeiro elemento, ficar com o valor do primeiro elemento. Bom, pode-se ver o que é que isto faz. Executando a mesma coisa. E, obviamente, neste momento eu não consigo perceber se este produto está bem feito ou não, porque, enfim, tinha que testar os números. Para isso, já agora, voltando um bocado atrás, há uma outra maneira de obter, de criar vetores através da instrução range. Okay? O que é que faz a instrução range? Vou fazer um truque. Okay? Eu posso criar uma lista através de um range. Vamos ver aqui alguns exemplos para perceber. Por exemplo, eu posso começar a dizer que o range tem 4 elementos. Okay? Por isso que eu vou fazer uma lista com este range. Okay? Que, enfim, não tem uma tradução simples em português. O
que é que isto faz? Bom, como veem, começa a lista no elemento 0 e vai até o elemento 4, ou seja, um pouco como fazíamos nas fatias, vai somando os valores 1 a 1, vai acrescentando os valores de 1 a 1. E por isso eu posso fazer uma lista com um número arbitrário de elementos. Okay? Isto é uma maneira de fazer uma lista, digamos, uma sequência bem definida. Posso fazer uma lista, uma sequência, a começar não no 0, mas a começar num elemento qualquer, diferente de 0. Por exemplo, eu posso começar no elemento 3 e vai até ao 9, o 9 já excluído. Okay? Para isso, o range tem dois argumentos. Primeiro elemento, último elemento. Se eu não puser nada, o primeiro elemento é 0. E tal como nas fatias, eu posso ainda pôr um terceiro elemento no range, que é o passo. Okay? E por conseguinte, eu posso ir de 3 até 20, de 2 em 2. O 20 já não conta. Okay? E por conseguinte, vou ter os elementos ímpares a partir de... Aliás, posso começar no 1. Vou ter todos os elementos ímpares, que é de 2 em 2, de 1 até 20. Okay? Por isso, isto é uma hipótese. Outra hipótese é fazer a mesma coisa, mas com menos 2, começo em 19 e vou até ao 0, algo assim deste género, e vou andando para trás. Okay? Por isso, usar os ranges um pouco como nós usávamos as fatias para criar vetores que têm uma determinada forma, okay? Uma determinada estrutura, uma certa regularidade. Claro está que o vetor, e por conseguinte já agora vou usar este vetor x como sendo exatamente, por exemplo, este. List range 4. Aliás, posso pôr aqui um bocadinho maior, 6. E x neste momento é o vetor de 1, 0, 1, 2. Aliás, eu vou tirar o 1, que não me interessa. De começar no 1. Vou tirar o 0, que não me interessa. Este é o vetor x neste momento. 1, 2, 3, 4, 5. Bom, com este vetor eu já posso testar quer o somatório, quer o produtório, quer essa ideia inicial. O somatório de x, 1 e 2, 3, 3 e 3, 6, 10, 15. É este valor que deve dar. Estou a mostrar aqui as somas à medida que são feitas. Mas o produtório também é dado, em que os produtos primeiro começa por ser 1, depois começa por ser 1 vezes 2, 2, 2 vezes 3, 6, e por conseguinte o produtório de uma sequência 1, 2, 3, 4, 5 é obviamente o fatorial de 5, que é este número 120 que é dado no final. Bom, temos aqui então duas funções que fazem quer a soma, quer o produto, mas eu gostava de mostrar aqui uma alternativa à soma que utiliza, que é uma outra maneira de fazer este for. Okay? Vou repeti-lo, mas de uma maneira ligeiramente diferente, ver se vocês percebem a diferença. Ou seja, vamos chamar aqui outra função, porque não pode ter o mesmo nome. E agora o que eu vou fazer é o seguinte: em vez de andar aos elementos 1, 2, 3, 4, 5, eu vou ver os índices desses elementos. E por isso, para ver, vou criar aqui os índices. Quais são os índices deste elemento x? Okay? Se x é este, e tem um comprimento que é 5, okay? Eu posso criar uns índices que são o range que me dá exatamente os índices 0, 1, 2, 3, 4. E por isso, em vez de varrer os elementos do vetor, eu vou varrer os índices do vetor. Ups, desculpa. Por isso, aliás, posso dizer que n é o comprimento do vetor, para não confundir as coisas. E agora vou dizer que eu quero que o v varie, o i varie
na lista do range N. Ou seja, neste momento, o I vai ser 0, 1, 2, 3, etc. E por isso que eu vou somar, não é o V, não é o valor, mas sim o V grande com o índice que aqui tem. Ou seja, primeiro vou somar o V0, depois o V1, depois o V2, depois o V3, etc. Okay? Aqui tenho que pôr 2 pontos. E por conseguinte, à partida, esta função não tem nenhum erro. Se eu executar, eu posso verificar se o somatório se o segundo somatório faz a mesma coisa. E a resposta é sim, faz a mesma coisa que o somatório sem. É apenas uma maneira diferente de representar o elemento que aqui aparece. Ou faço um varrimento de todos os elementos do vetor, ou faço o varrimento de todos os índices do vetor e utilizo os elementos respectivos. Esta é mais simples, aparentemente. Esta é mais geral. Em alguns casos eu não quero somar apenas o elemento do vetor, quero somar, por exemplo, uma expressão do vetor e que depende do índice do vetor, por isso esta, no caso geral, é mais geral. Okay? Bom, nesta altura do campeonato podemos fazer uma nova função, aquela que vocês já viram, e vamos fazê-lo aqui com o Fibonacci. Okay? O que é que vocês sabem do Fibonacci? Eles sabem que o primeiro elemento é 0, o segundo elemento é 1, o terceiro elemento é 0 mais 1, o quarto elemento é 1 mais 1, que dá 2, o 2 e 1 dá 3, 3 e 2 dá 5, e por aí adiante. Não vale a pena continuar. Bom, o que é que eu vejo deste 1? Vejo deste 1 que é este valor é igual ao 0 mais 1. Okay? É o 0 mais 1. Tal como este 2 que aqui está é o 1 mais 1. Este valor que aqui está é o 2 mais 1. E por aí adiante. Bom, reparem que este valor que eu aqui tenho, eu posso dizer que o Fn, ou seja, o enésimo número, é igual ao Fn1, ou seja, 2 atrás, aliás, mais Fn1. Ou seja, o valor deste elemento é o valor que tem 2 atrás, mais o valor que tem 2 atrás, mais o valor que está 1 atrás. E se eu fizer isto desta maneira, isto é sempre a mesma coisa. O valor do número é sempre o anterior mais o anterior do anterior. Bom, o problema que aqui está é que este Fn2 que aqui aparece não é o mesmo que este Fn2 daqui, que aqui está. Se vocês repararem, antes de fazer esta segunda operação, tenho que dizer que o Fn é igual ao Fn2 antigo, ou seja, o que está aqui, ou se quiserem, o Fn2 antigo, talvez seja mais simples. O novo Fn2, que este 1 é o Fn1 antigo, e o novo Fn1 é o anterior Fn. Ou seja, este que aqui está, o Fn2, é o que era antigamente o Fn1, este 1 passa para 1. Este Fn que aqui está é o que, aliás, quando andamos para a frente, vamos lá recomeçar. Quando eu calcular este Fn2 era o que antigamente era o Fn1, e este Fn1 era o que anteriormente era o Fn. Okay? Espero que tenham, enfim, acompanhado, se não pensem um bocadinho sobre o assunto.
E é este tipo de operações que nós vamos fazer recorrentemente. Ou seja, antes de fazer a próxima operação, no fundo o que eu estou a fazer é sempre a mesma operação. O Fn é sempre obtido a partir do Fn2 mais o Fn1, mas antes de fazer a nova operação, tem que alterar o Fn2, ou seja, 2 atrás, e o Fn1, que é o anterior. Bom, e é isto que podemos fazer com a definição do Fibonacci. Okay? Que dou um número n e quero fazer o Fibonacci deste número. Torna o enésimo elemento da série de Fibonacci. Bom, reparem que se eu quero fazer isto muitas vezes, na realidade vou ter que fazer um for i igual já in. Já vamos ver o que é. O que eu tenho que escrever é que Fn igual a Fn2 mais Fn1, Fn2 igual ao Fn1 e o Fn1 igual ao Fn2. É o Fn antigo. Okay? Ou seja, quando eu fizer o próximo, além de calcular um número, eu vou preparar o cálculo do próximo número. Bom, no fim faço o return do Fn. Bom, é preciso ainda saber quanto é que vale os dois anteriores e já sei que inicialmente começo com Fn2 igual a 0 e Fn1 igual a 1, são os dois primeiros. Okay? Estes valores aqui que eu devo colocar, bom, basicamente é o próprio m. Okay? Ou seja, de 1 até... desculpa, tenho que dizer que é list de 2 até m, se não me engano. Ou seja, o primeiro e o segundo não conta, começa no 2 e isto deve dar já um valor. Ou seja, se o n for 2, ele faz isto uma única vez. Se o n for 3, vai fazendo mais, vai fazendo tantas vezes quantas as necessárias. Vamos ver. Ok? E uma vez feito isto, à partida... Vou manter aqui o comentário, senão ele não gosta. Mas agora posso fazer Fibonacci de 2. Aqui dá um erro qualquer, Fn igual a 1, Fn2 passa a ser Fn1, e Fn1 estou a perceber agora qual é o erro, aqui, 48. Bom, ele quer aqui um Fn qualquer. Vamos manter aqui 0, não interessa, porque ele vai ser modificado. Ok?
começar com F1, como deve ser. Assim aqui. Por isso, o terceiro, 0, 1, 2, 1, primeiro, segundo, terceiro, este vale 1. Estou a contar desta maneira. Se for o quinto, 1, 2, 3, 4, 5 é 3. Se for o sexto, dá o 5 e por aí adiante. Okay? Bom, esta função é mais estranha, ok? No fundo, nós começamos aqui nesta primeira parte, mas podem pensar um pouco em casa como é que fazem isto. No fundo, o que nós conseguimos fazer foi repetir várias vezes a mesma instrução com um corpo de instruções que se repete sistematicamente. Bom, além deste Fibonacci, okay? O que é que podemos fazer mais? Bom, podemos fazer aqui, já que temos aqui um vetor de temperaturas, podemos fazer algumas instruções ou fazer algumas operações sobre estas temperaturas. E por isso vamos assumir que este vetor é um vetor de temperaturas e uma coisa que pode surgir, já que são 7, vamos admitir que são as temperaturas que houve durante uma semana e por isso vamos tentar ver como é que podíamos calcular a média das temperaturas durante essa semana. Okay? Vamos criar uma função média no vetor V que calcula, retorna a média dos valores de V. Bom, como é que se calcula uma média? Acho que isto aqui não tem sabedoria nenhuma. É somar todos e dividir por N. Por isso, o que é que temos que fazer? Temos que calcular o N, ou determinar o N, que é o comprimento do vetor, e depois fazer a soma, que é, neste caso, já temos uma função que faz a soma, que é o somatório, e por isso, somatório de V. E, finalmente, retornamos a soma a dividir por N. Reparem, a maneira como eu fiz isto, eu podia ter posto apenas N igual à soma a dividir por N e retornar o N. Ou então, para não ter que criar uma nova variável adicional, eu posso retornar diretamente a soma a dividir por N, a expressão. Não preciso criar uma variável com uma expressão, eu posso retornar uma expressão. Ok? Bom, uma vez feito isto, posso verificar se a média está correta. Penso que ainda tinha aqui o elemento x, 1, 2, 3, 4, 5, e por isso é mais fácil calcular a média deste valor. Ok? A média de x deve ser quanto? Bom, 1 e 2 dá 3, 3, 6, 4, 10, 5, 5, 15, aliás, 15 a dividir por 5 deve dar 3, e por isso a média dá 3. Já agora, para não estar sempre a ver este somatório a ser feito, eu vou pôr este print como comentário. E isto deixa de aparecer aqueles valores intermédios. Bom, a média é uma medida interessante do ponto de vista estatística, mas não diz tudo sobre a média. Concretamente, eu posso criar um vetor, já agora que não disse ainda como fazia. Eu posso criar um vetor que sejam 5 13. E este vetor também tem uma média, desculpem, vamos chamar isto de y. Mas este y também tem uma média, como é óbvio, que será 3. Ok? Bom, estatisticamente, vocês pensam que ainda não deram, mas estatisticamente há uma diferença importante entre o x e o y,
em que o y é muito constante e o x vai variando. Tem vários valores, a média é igual, mas não é a mesma coisa. É aquela história do frango, é como um frango, tu não comes nenhum e comemos os dois meio frango, que é diferente, ambos comemos meio frango. Bom, então como é que nós podemos definir uma medida que vê, digamos, a variação dos valores através de uma medida standard chamada desvio padrão? Penso que alguns de vocês já conhecerão, mas se não conhecem, vamos voltar aqui à aula onde isso está definido. Okay? Okay? O desvio padrão é definido por esta forma. Okay? O que é que esta fórmula nos diz? Diz que, uma vez calculada a média de um conjunto de valores, okay? Se eu subtrair cada um dos valores pela média, tenho uma medida, digamos, da diferença que existe entre o valor e a média. Como eu não quero definir se é para cima, se é para baixo, elevo ao quadrado. Como eu quero definir a média dos desvios, divido por n. Ou seja, somo todos, divido por n. Finalmente, como estes desvios são ao quadrado, como eu quero que a média do desvio seja dado nas mesmas unidades dos valores, eu tenho que tirar a raiz quadrada. Basicamente é essa a motivação para criar este valor, chamado desvio padrão, que é dado por esta forma. Okay? Depois espero que recordem, mas de qualquer maneira vamos fazer a função. Vamos fazer esta função e chamar-lhe desvio padrão. Vamos chamar só desvio, não ser um nome muito grande, desvio padrão. E este valor retorna o desvio padrão dos valores de V. Bom, o que é que eu tenho que fazer? Lembram-se, é um somatório, por isso vou ter que fazer a soma igual a 0. For I ou for V no valor, o que é que eu tenho que saber? Tenho que saber o desvio dV, que é o x, ou aliás o V, menos a média, ao quadrado. Okay? E vou somar o dV, desculpa. E vou criar uma variável dVt, desvio total, como sendo o dV, ou dVs, soma. Não, soma, desculpa. A soma vai ser igual à soma que eu tinha anteriormente, mais este desvio. Ou seja, em vez de somar os valores, em vez de somar os valores V, vou somar os valores V menos a média ao quadrado. Okay? No fim deste ciclo for, o que é que eu tenho? Tenho o quadrado, tenho a soma dos quadrados dos desvios. Bom, o desvio mesmo desvio padrão. O que é? Tenho que dividir a soma por n e tirar a raiz quadrada. E é este valor que eu retorno. Desvio padrão. Bom, é que esta função tem vários erros. Okay? O primeiro dos quais é SQRT. Está aqui a dizer que não conhece o SQRT. Porquê é que não conhece o SQRT? Enfim, já vimos isto. É preciso fazer import da matemática, do módulo da matemática, e chamar aqui SQRT dentro do módulo da matemática. Mas isto não chega. Okay? Continuo a dizer que não conhece o n. O que é o n? É o número de elementos do vetor. Porquê é que ele não conhece o n? Porque eu não defini o n
mas posso definir aqui o n como sendo o comprimento do vetor. Ok? Ele agora já tem quase tudo, menos... Opa, é estranho. Ok, aguentou isto. Mas, a média, eu não conheço a média. Okay? O que é esta média? Bom, a média é, como o nome indica, a média do vetor V. Okay? E é esta média que eu vou usar aqui na diferença. Por conseguinte, uma vez feito estes ajustes, em princípio isto deve estar correto, e posso calcular o desvio padrão desta variável, desta sequência y. Bom, o que é esta sequência y? Qual é o desvio deles? A média é 3. 3 menos 3 dá sempre 0. É a soma de zeros e, por conseguinte, o desvio deve dar 0. Já o desvio do x já é calculado de uma maneira diferente. A média é 3, por isso 3 menos 1 é 2, 2 ao quadrado é 4. Aqui 3 menos 2 é 1, 1 ao quadrado é 1. Aqui dá 0, aqui dá 1 e aqui dá 4. Por isso dá 4 mais 4, 8. Mais 2, 10. A dividir por 5 é 2. E por conseguinte, enfim, se me acompanhar, o desvio deve ser raiz de 2. Ok? E o valor que obtemos é exatamente raiz de 2. Ok? 1.4142 é o desvio em raiz de 2. Finalmente, eu por acaso não disse como é que se fazia uma expressão destas, mas também convém dizer. Se eu quiser obter um vetor que é o mesmo número repetido não sei quantas vezes, há uma maneira simples de fazer isto, que é dizer que este vetor é o vetor constituído pelo número 3, repetido, isto é por exemplo, 5 vezes, ou 6 vezes, para ser diferente. Ok? E dá-nos um vetor com 6 elementos todos iguais. Uma outra coisa que eu ainda não disse também é como é que se constitui, por exemplo, ok, podemos ficar isto para outra aula. Para acabar, ok? Eu queria criar uma função que era a estatística, que eu vou chamar estatística, que me retorna, não apenas dado um vetor, retorna-me não só a média, como o desvio padrão. Ok? Como é que eu faço isto? Esta não tem grande arte, mas há aqui um truque que eu gostava de mostrar. Um truque não, há aqui uma técnica que eu gostava de mostrar, que é retorna a média e o desvio padrão dos valores de V. Bom, neste caso, obviamente, o M é a média, já sabemos calcular. O D é o desvio padrão. Agora o problema é o que é que eu retorno. Okay? Tenho os dois valores, como é que eu retorno estes dois valores? Bom, a maneira mais simples de fazer isto é retornar através de um tuplo, que nós vimos no início da aula. Ou seja, é uma sequência de dois valores, mas que não pode ser alterada. Ou seja, quem recebe este tuplo não pode alterar depois os valores. Okay? Isso é uma das vantagens de ter este tuplo aqui. Desculpa, este é D. Okay? Esta é uma das vantagens de ter a noção de tuplo como sendo... como sendo um valor que se vai uma estrutura de dados que não pode ser alterada. Bom, se fizermos isto, e executarmos a instrução, está aqui a dar qualquer coisa, ok? Eu posso chamar então a estatística do x. Aqui acontecer já aqui uma coisa que não devia. Ok? E dá-me estes dois elementos. Um tuplo com dois elementos.
E por conseguinte eu posso chamar que o E é igual à estatística de X ver o valor do E e agora posso saber quanto é que é a média, posso saber quanto é que é o desvio padrão mas não posso alterá-los. Okay? Por isso, ao retornar um tuplo, eu tenho a certeza que o valor que aparece, que é o tuplo, que é o resultado que aparece, não pode depois ser alterado dentro da função ou do contexto em que a função é chamada. Bom, há mais qualquer coisa ainda que pode ser dita. Poderíamos dizer ainda mais algumas coisas, mas basicamente a aula será esta. Por isso, passamos os conceitos mais importantes, por isso o conceito de lista, como é que se fazem vetores através de listas e, finalmente, uma instrução for que é muito utilizada, nomeadamente no contexto de listas, em que varremos um conjunto de valores que estão numa lista ou num vetor, mas que também pode ser usado, obviamente, noutros contextos, como iremos ver mais à frente. Bom, por hoje é tudo. Esta gravação é uma cópia, ou uma repetição da aula que eu dei ontem, que por algum motivo não estava a ser vista bem pelos alunos, nomeadamente a parte do Python, não estava bem enquadrado. Espero que desta vez consigam ver os exemplos e consigam ver a aula como deve ser. Hoje à tarde, vou tentar já agora, vou tentar fazer a aula com a mesma plataforma, mas que tem um chat associado. Por isso, vocês devem ter um chat que conseguem ver, e com esse chat, em princípio, vocês durante a aula podem fazer perguntas ou podem fazer comentários que eu vou vendo. Não é online, não é exatamente em tempo real, porque demora um certo tempo, mas eu vou vendo os vossos comentários e eventualmente corrijo o que tiver que corrigir ou poder alterar. Caso contrário, no fim da aula, eu farei os comentários às perguntas que vocês me fizerem. Bom, por hora é tudo. Até logo à tarde. Okay?